Uma saudação amiga, caro telespectador da TV Canção Nova. É bom, dizia o São Paulo, como é consolador viverem os irmãos no mesmo amor. É de facto este amor a Jesus Cristo, este amor à Igreja e também este amor a Portugal e à nossa história que aqui nos faz estarmos reunidos. Nós, Canção Nova e você em sua casa. Se bem se recorda, no passado programa de Alianças com Santa Maria, nós demos-lhe a conhecer e fomos conhecer um espaço muito bonito, um pedacinho do céu no meio da natureza, Santa Maria de Carque. Ali onde poderíamos dizer começou a história de Portugal. Afonso Henriques, criança, foi entregue, como era tradição, a Egas Muniz para que ele a criasse, o educasse, fizesse dele um homem. E Afonso Henriques foi de facto bem criado, bem formado, de tal maneira que criou um sentido, um espírito de nacionalidade, de patriotismo. Esse momento fez com que ele fosse compreendendo como é importante levar esse patriotismo mais além. E ele fê-lo a partir de uma batalha de São Mamede. Diz-lhe alguma coisa? Mas se calhar se eu lhe disser que foi o lugar onde o filho lutou contra a mãe, aí com certeza já será muito mais fácil enquadrarmos este momento. É verdade, vamos hoje conhecer o início da nossa Portugalidade a partir de Batalha de São Mamede, a partir também da bula que o Papa escreveu, onde fez de Portugal um país independente, chamando pela primeira vez a Afonso Henriques, rei de Portugal. Fique connosco, vai ver que é um programa muito bom, muito interessante, um momento de Deus, um momento de Maria na história feita e refeita de Portugal. Fique connosco. Um abraço a toda a família Canção Nova, aqui deste santuário de Nossa Senhora no Monte Sameiro. Vamos continuar este percurso aprofundando a primeira aliança de Portugal com Nossa Senhora. Afinal, uma história feita por alianças, a partir deste livro Nossa Senhora e a História de Portugal, da Paulus Editora. Em Canção Nova, procuramos aprofundar a história cristã do nosso povo português. Gostaria muito de fazer com todos os telespectadores uma viagem às origens da nossa nacionalidade. Gostaria de me colocar num tempo muito desafiante e, ao mesmo tempo, pleno de dificuldades para os cristãos. Era necessário proceder à reconquista dos territórios que um dia foram ocupados pelo Islão. No ano 711, a partir de Algeciras, atravessando por Gibraltar o mar Mediterrâneo, os discípulos de Maomé atravessaram a Península Ibérica e ocuparam-na. Foi consequência de uma divisão do reino eletivo visigótico. Ao fazer a eleição do novo rei, porque não era por sucessão dinástica, Dom Rodrigo gerou uma polémica que fez a divisão dos nobres
e também dos eclesiásticos. Pedindo auxílio aos muçulmanos, eles vêm ajudar uma facção exatamente para destronar o dito usurpador, o rei Dom Rodrigo. Vão ficar e vão tentar mesmo ultrapassar os Pirineus. Não fora a capacidade defensiva de Karl Martel, o mordomo da casa merovingia dos francos, na Batalha de Poitiers, este poderio muçulmano teria entrado nas terras da Gália e ocupado os territórios francos da então dinastia merovingia. É neste reduto muito reduzido, a partir do reino das Astúrias, que os cristãos lentamente vão fazendo a reconquista. Estamos no tempo difícil de se negociar a liberdade através dos impostos pagos por cabeça, por habitante e pelos terrenos ao poder islâmico. Era exatamente a civilização cristã, chamada pelos historiadores cultura moçárabe, os cristãos que sobreviviam no meio do poder muçulmano, a troco dos seus impostos. Para fazer a reconquista, é atribuído este território, chamado Condado Portucalense, ao conde Dom Henrique e à sua esposa, Dona Teresa. Reportámo-nos ao ano 1112, à morte do conde Dom Henrique. Dona Teresa assume o mandato do Condado Portucalense e sonha, como caminho para o seu condado, uma junção com toda a realidade galaica. Havia então de acontecer uma realidade galaico-lusitana, ou seja, o reino da Galécia havia de ser refeito, juntando o Condado Portucalense à dominação da Galiza. Ficaríamos assim sem qualquer possibilidade de independência. Não podemos esquecer a grande ambição da própria dimensão eclesiástica de então. Tinha nascido uma metrópole em Compostela, a antiga Iria. Diego Guelmires, o metropolita, desejava herdar todo o prestígio metropolitano da velha Igreja Bracarense, a metrópole da Galécia e depois dos suevos. É exatamente para evitar este acontecimento e definir a independência de Portugal que o filho de Dona Teresa, o jovem Dom Afonso Henriques, em aliança com os nobres do Condado Portucalense, nomeadamente Egas Muniz, faz a resistência para que o Condado Portucalense não seja fundido com o domínio da Galiza. Vamos então assistir à Batalha de São Mamede, nas margens de Guimarães. Ainda hoje os arqueólogos têm muita dificuldade de definir exatamente o espaço onde esta batalha aconteceu. Está assim envolta na poeira da lenda e ao mesmo tempo do mito. Situámos no tempo, no dia 24 de junho de 1128, a festa do nascimento de São João Batista. A vitória das forças militares de Dom Afonso Henriques fazem acontecer a valorização do Condado Portucalense e, ao mesmo tempo, da metrópole bracarense, que vai ser, de uma maneira muito forte, retomada por Dom João Peculiar, o grande amigo espiritual e pai espiritual do jovem Dom Afonso Henriques. Este gesto de rebeldia contra a própria mãe, num sentido de identidade nacional do Condado Portucalense, faz granjear a Dom Afonso Henriques o respeito de todos os nobres e colocá-lo como o herdeiro legítimo daquilo que há de ser a coroa de Portugal. Nós vamos fazer a leitura de um texto que faz como síntese e precisão este acontecimento que acabo de referir.
para este texto histórico, em forma de síntese, peço a melhor atenção. Como nos foi falado, a Batalha de São Mamede foi aquela pela qual foi começando a nascer a ideia e a consciência e a necessidade de construirmos a nossa Portugalidade. O que eu vou fazer agora é ler apenas um texto que nos pode ajudar a compreender melhor o que é e o porquê foi a Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede deu-se no decorrer do século XII e foi essencial para a afirmação política do condado portucalense, que um pouco depois daria a origem ao novo reino. A Batalha de São Mamede ocorreu a 24 de junho de 1128, nos arredores da atual cidade de Guimarães, em local que a historiografia e a arqueologia ainda não conseguiram precisar. A reconquista da Península Ibérica aos mouros por parte dos cristãos marcou o decurso da alta e plena Idade Média na região. Afonso VI de Leão e Castela requisita auxílio aos nobres francos no combate aos muçulmanos na segunda metade do século XI. E é neste quadro que Henrique de Borgonha chega à Península, casa com Dona Teresa, filha de Dom Afonso VI. Dom Afonso Henriques nasce desta união e é-lhe atribuído como presente o condado portucalense em 1096, até à sua morte em 1112. Com a morte do marido, Dona Teresa passa a administrar o condado na época de Afonso Henriques, porque ele estendera de idade menor. O processo da reconquista possibilitou aos nobres do condado portucalense estabelecer uma base de apoio e influência na região. Com a morte de Henrique, os nobres galegos Fernão Pérez de Trava e o seu irmão Bermudo tentaram influenciar Dona Teresa com vista à união dos territórios galaicos e portucalenses. A estes juntou-se o arcebispo de Compostela, Diago Gelmírez, que pretendia controlar os territórios do arcebispado de Braga, com quem o arcebispado galego detinha uma rivalidade há já alguns séculos. Os barões portucalenses, face aos avanços dos nobres galegos na região, revoltam-se em 1128, originando a Batalha de São Mamede. Destes barões revoltosos são de destacar três: Gonçalo Mendes de Sousa, Egas Muniz e Gonçalo Mendes da Maia. Inicialmente, o intuito desta rebelião consistia em colocar Afonso Henriques na administração do condado. Afonso Henriques tinha entrado em conflito com a mãe, o que o tornara um líder perfeito para os revoltosos. Tinha legitimidade hereditária para ocupar o lugar de conde. Os barões portucalenses, liderados por Afonso Henriques, derrotam o exército galego, comandado por Fernão Pérez de Trava e apoiado por Dona Teresa, colocando um ponto final nas aspirações galegas relativamente ao domínio dos territórios portucalenses. Mas mais relevante que isto foi o facto de esta batalha começar a delinear uma mentalidade própria do condado, que culminaria com a formação de um novo reino e a coroação de Dom Afonso Henriques, o reino de Portugal, o rei dos portugueses. Estamos situados num contexto histórico que explica um dos documentos mais preciosos deste caminhar nas alianças de Portugal com Nossa Senhora. Refiro-me à primeira aliança de Portugal com Nossa Senhora. Ainda antes
do Papa Alexandre III reconhecer ao rei de Portugal o título exatamente de rei, Dom Afonso Henriques vai ser assim designado pela primeira vez em 1179 pela bula que refiro. Ainda antes, mesmo do reconhecimento de Castela, deste senhorio de Portugal na dimensão de independência, Dom Afonso Henriques faz acontecer a primeira aliança entre Portugal e Nossa Senhora. Estamos exatamente situados numa circunstância que para sempre vai ficar gravada na história religiosa de Portugal. Na sede de Lamego, a 28 de abril de 1142, Dom Afonso Henriques redige esta consagração. Nós vamos ouvir este texto citado como uma decisão de colocar nas mãos de Nossa Senhora aquilo que aconteceu na conquista de São Mamede, ou seja, a independência de Portugal. Para sempre este condado vai ser de Maria, ela vai ser aquela que o vai proteger e que o vai guardar como padroeira. A este documento de consagração vão voltar muitas vezes os reis de Portugal, em peregrinação à igreja de Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães, virá o mestre Davis, que será Dom João I. Virá também renovar esta aliança com um sentido muito profundo de gratidão, Dom Manuel I, por ocasião da descoberta do caminho marítimo para a Índia, e Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança, depois da restauração de Portugal em 1640. É um marco indelével. Vamos ouvir, na beleza deste texto, aquilo que Dom Afonso Henriques quer para Portugal, que seja protegido por Nossa Senhora. Um dos primeiros momentos de Dom Afonso Henriques enquanto rei foi consagrar Portugal a Nossa Senhora. Aconteceu na sede de Lamego, a 28 de abril de 1142. E vale a pena ler a oração para percebermos que desde a primeira hora os reis portugueses colocaram Portugal sob o manto de Nossa Senhora, fazendo dela não logo de imediato e com clareza a Rainha de Portugal, mas colocando nela a realeza do Rei de Portugal. E diz assim a oração, um pedacinho só, claro. Desejando agora de ter também por advogada diante de Deus a bem-aventurada Virgem, de consentimento de meus vassalos, os quais por seu esforço, sem ajuda nem socorro estranho, me colocaram no trono real, ordeno que eu, meu reino, minha gente, meus sucessores, fiquemos debaixo da tutela e proteção, defensão e amparo de bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, a vós, Virgem Mãe do meu Senhor Jesus Cristo, eu, humildemente vosso servo, Dom Afonso, Rei de Portugal, vos peço que defensais meu reino dos mouros, inimigos da cruz do vosso Filho, e conserveis minha coroa livre de sujeição estranha, e corroboreis no trono real, fiéis servos da minha geração. Amém. Como referimos, vai ser depois que Dom Afonso Henriques é reconhecido por Roma como rei de Portugal. Referimos no último programa o que isso significa. Dom Afonso Henriques é sábio e um político hábil. É muito jovem,
mas não é apenas um comandante militar, não é apenas um resistente pela espada, é também um estratega que, para além do campo de batalha, tem uma visão de dimensão geoestratégica. Ele sabia que colocar-se debaixo da proteção do Papa, numa visão de cristandade que caracteriza a alta Idade Média e a baixa Idade Média, era de facto ter um grande escudo protetor. Ele sabia que numa dimensão onde reinava a hierocracia, era muito importante a proteção do Papa. Por isso, foi um momento alto para a independência de Portugal não ser apenas um condado, mas um reino. Vamos ouvir a leitura da bula de Alexandre III, datada em 1179, onde pela primeira vez o Dom Afonso Henriques, jovem, é proclamado e reconhecido como rei. É bela a história de Portugal no seu início. Em 1128 dá-se a Batalha de São Mamede, a batalha entre os defensores de Dom Afonso Henriques e os defensores da sua mãe, Dona Teresa e Fernão Pérez de Trava. Alguns anos depois, a 28 de abril de 1142, Dom Afonso Henriques, na sede de Lamego, consagra Portugal a Nossa Senhora. E só anos mais tarde, 1179, ou seja, 51 anos depois, 50 anos depois, faltaria um mês, é que o Papa Alexandre III, pela sua bula Manifestis Probatum Est Argumentis, considera Portugal como um reino independente. É o primeiro documento do Vaticano, o primeiro documento do Papa, em que chama a Dom Afonso Henriques rei de Portugal, considerando assim um país igual a todos os outros, já reconhecidos como tal. E o Papa Alexandre III escreve assim na sua bula Manifestis Probatum Est Argumentis: Alexandre, bispo, servo dos servos de Deus, ao caríssimo filho em Cristo, Afonso, ilustre rei dos portugueses, e a seus herdeiros in perpetuum. Está claramente demonstrado que, como bom filho e príncipe católico, prestastes inumeráveis serviços à tua mãe, a Santa Igreja, exterminando intrepidamente em porfiados trabalhos e proezas militares os inimigos do nome cristão, e propagando diligentemente a fé cristã. Assim deixaste aos vindouros nome digno de memória e exemplo merecedor de imitação. Deve a Sé Apostólica amar com sincero afeto e procurar entender eficazmente e em suas justas súplicas os que a providência divina escolheu para governo e salvação do povo. Por isso nós, atendendo às qualidades de prudência, justiça e idoneidade de governo que ilustram a tua pessoa, tomamo-la sob a proteção de São Pedro e nossa, e confirmamos, por autoridade apostólica ao teu excelso domínio, o reino de Portugal, com inteiras honras de reino e a dignidade que aos reis pertence, bem como todos os lugares que, com o auxílio da graça celeste, conquistaste das mãos dos sarracenos e nas quais não podem reivindicar direitos os vizinhos príncipes cristãos. E para que mais te afervores em devoção e serviço ao príncipe dos apóstolos São Pedro e à Santa Igreja de Roma, decidimos fazer a mesma concessão a teus herdeiros. E com a ajuda de Deus, prometemos defender-lhe quanto caiba em nosso apostólico ministério. Continua, pois, a mostrar-te, filho caríssimo, tão humilde e devotado à honra e serviço da tua mãe, a Santa Igreja Romana,
e a ocupar-te em defender os teus interesses, a dilatar a fé cristã, de tal modo que esta sé apostólica possa alegrar-se de tão devoto e glorioso Filho. E não duvide da sua afeição. Para significar que o referido reino pertence a São Pedro, determinaste como testemunho de maior reverência pagar anualmente 2 marcos de ouro a nós e aos nossos sucessores. Cuidarás, por isso, de entregar tu e os teus sucessores ao arcebispo de Braga pro tempore o censo que a nós e a nossos sucessores pertence. Determinamos, portanto, que a nenhum homem seja lícito perturbar temerariamente a tua pessoa ou a dos teus herdeiros, e bem assim o referido reino, nem tirar o que a este pertence, ou tirá-lo, ou tirado, retê-lo, diminuí-lo, ou fazer-lhe quaisquer imposições. Se de futuro qualquer pessoa eclesiástica ou secular intentar cientemente contra o que dispomos nesta nossa Constituição e não apresentar satisfação condigna depois de 2ª ou 3ª advertência, seja privada da dignidade da sua honra e poder. Saiba que tem que prestar contas a Deus por ter cometido uma iniquidade. Não comunga do sacratíssimo corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso divino Senhor e Redentor, e nem na hora da morte se lhe levanta a pena. Com todos, porém, que respeitarem os direitos do meu reino, do mesmo reino e do seu rei, seja a apraz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que neste mundo recolham o fruto das boas obras e junto do soberano juiz encontrem o prémio da eterna paz. Amém, amém. Pedro, Paulo, Alexandre, Papa III. Percebemos a importância deste documento e percebemos então que, para além de Dom Afonso Henriques, como rei, há uma rainha, Nossa Senhora, aquela que é colocada como madrinha desta independência. Não podemos esquecer a dimensão bracarense enquanto sé metropolitana do reino. Esta diocese, restaurada pelo arcebispo Dom Pedro, é depois elevada à sua velha dignidade metropolitana pelo arcebispo São Geraldo. Não esqueçamos que é um direito que lhe vem da sua qualidade de capital da província da Galécia, a Bracar Augusta, cidade metropolitana, enquanto circunscrição eclesiástica, e que lhe vem também da sua grandeza enquanto diocese da capital do Reino Suevo, na grande ação de São Martinho de Dume pela conversão deste povo do arianismo à Igreja de Niceia e Constantinopla, a Igreja Católica, a Igreja do símbolo dos apóstolos. Estamos perante uma grande valorização de Braga, perante as pretensões de Compostela. Então, ao ser feita a proclamação da realeza em face da realidade do antigo condado portucalense como o Reino de Portugal, é também proclamada a dimensão metropolitana da sé bracarense. Então, esta Rainha de Portugal é venerada na sé de Braga como Nossa Senhora de Braga, a padroeira do reino. É ali que é visualizada esta dimensão. A sé de Braga guarda a padroeira de Portugal. De Oliveira de Guimarães, onde Nossa Senhora assistiu e testemunhou ao início da pátria, naquela que vai ser a grande colegiada de Guimarães, até à sé de Braga, a sé metropolitana, nós temos uma unidade
a unidade de Maria, que une este povo e que faz deste jovem monarca um rei promissor para a libertação das terras cristãs face ao poder muçulmano. Numa cultura de paz e de liberdade, nós olhamos para estes passos não com uma perspectiva bélica ou triunfalista, mas sim com um olhar universal, valorizando os direitos dos povos, valorizando também aqui o direito daqueles que professavam a fé cristã, a liberdade dos moçárabes a poderem ser homens e mulheres livres na sua própria terra, ocupada e usurpada. Fique connosco até à próxima semana, neste caminho que estamos a fazer em conjunto, na descoberta das raízes da nossa dimensão cristã enquanto Portugal. Obrigado